Santos, eu sou médico, cardiologista e é um grande prazer hoje novamente estar conversando com o senhor, com a senhora. Muito bem, o que me motivou a criar este canal basicamente é o seguinte: nós vivemos hoje num mundo com muitas informações, com muitas notícias, muitos dados, mas existe um grande problema na qualidade destes, E, infelizmente, as pessoas comuns, as que não são do ambiente científico, elas não têm a capacidade de interpretar esse conjunto de dados que são ofertados dia a dia na internet e nos meios de comunicação. E eu me disponho a passar esses conceitos para vocês, ajudando de certa forma na sua participação, para que você ajude o seu médico, né, na condução do seu caso clínico, uma vez que são os profissionais que têm o conhecimento para te ajudar, caso você enfrente uma enfermidade, não é mesmo? Muito bem. Só que para que você tenha esse conhecimento, é necessário que você tenha algumas informações básicas. E elas não podem ser feitas numa forma de mantra, repetitiva, etc., de tal sorte que eu receber muitos comentários no meu canal, assim, uns falam uma coisa, outros falam outra. Então, vamos lá, né? Primeiro é que existe o que a gente chama de mainstream. Mainstream é a linha mestra da ciência, né? E aí você vai encontrar o mainstream aonde? Nas sociedades de especialidades médicas, nas grandes universidades do mundo. Eu estou falando, no caso meu da cardiologia, a American Heart Association, a ESC, European Society of Cardiology, American College of Cardiology, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Então, existem muitas, Sociedade Canadense de Cardiologia, né, muito forte também. Então, a gente tem muitas sociedades muito fortes. E também temos as grandes universidades, Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford, Yale, Columbia. Todas elas seguem a mesma linha que compõe esse mainstream e, claro, os periódicos relacionados à área médica. No caso na área médica, os periódicos mais importantes, o New England Journal of Medicine, você tem o British Medical Journal, o JAMA, que é Journal of American Medical Association, você tem o Lancet, você tem muitos periódicos que têm alguns específicos da minha área, que é o JACC, Journal of American College of Cardiology, enfim. Isso compõe, então, o que a gente chama de mainstream, que é o conjunto das pessoas que têm qualidades, predicados indiscutíveis, que são reconhecidos pelos seus pares como as autoridades naquele assunto. Mas muito bem, mas eu vou te passar uma noção básica, porque todo mundo gosta de falar de futebol, por exemplo, mas nós brasileiros entendemos de futebol, então nós podemos falar sobre aquele assunto. E hoje eu vou tentar te ajudar a você entender um pouco da metodologia da medicina, da ciência médica, para que você consiga, a partir daí, filtrar as informações que você recebe através da internet, que é um problema meio sério. Até muitos pacientes deixam de aderir a tratamentos com comprovada eficácia, em função de notícias de fake news, né? Um dos problemas centrais, que eu acho importante, é o seguinte: não existem soluções simples para problemas complexos. Não se iluda, não vai ter um médico só no mundo, só eu sei isso, só eu resolvo diferente. Isso não existe. Não se iluda. É gente querendo vender coisa, é gente querendo te enganar. Primeiro aspecto. Segundo, a ciência médica, ela foi construída ao longo de séculos.
né, para a gente chegar nos parâmetros atuais. Então não é possível que haja assim uma grande coisa escondida que só alguém saiba, né, e que haja um grande complô contra você. Então, na Escola Paulista de Medicina costumava-se dizer o seguinte: ciência não publicada não passa de um segredinho. Então, outro ponto que eu julgo ser importante. Infelizmente, muitos médicos, quase na sua integridade, sérios, não se dispõem a falar sobre esses assuntos com você. Por quê? Porque acham que essa que é a verdade, a maioria acha que quem se comunica muito com o paciente dessa forma é picareta, né? Ou usa de atributos de comunicação para ter algum benefício próprio. E eu acho isso muito uma ideia pobre, no qual há o domínio total nos meios de comunicação mais utilizados hoje, que é a internet, por fake news. Você vai ver a maioria aí. Entra aí estatina, por exemplo, no YouTube. Você vai encontrar besteira, 99% besteira. Então, você já começa a fazer uma leitura que não está havendo uma resposta à altura do mainstream à sociedade. O mainstream é muito fechado nele mesmo, o que é um problema, porque hoje a gente vive muito nessa comunicação mais rápida. E é isso que eu procuro, às vezes com alguns poucos colegas, tentar te ajudar a você formar a sua opinião. Nós vivemos hoje o que chamamos de era da pós-verdade. E encontrei aqui na Wikipedia, o pós-verdade é o neologismo que descreve a situação na qual, na hora de criar e modelar a opinião pública, que é o que estamos falando aqui, os fatos objetivos, ou seja, as provas, as evidências, têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. E aí você pode notar que sempre o discurso vai, não, mas tem os efeitos colaterais, isso, aquilo, mas sempre preste atenção se não é uma pós-verdade. Então, para que você entenda o seguinte: primeiro, as provas, as evidências na área médica, elas têm pesos diferentes, né? E eu vou te explicar agora exatamente. Então, um estudo não tem o mesmo valor que o outro estudo. Por quê? Porque, por exemplo, um estudo feito com animais, que é a nossa base de uma pirâmide, imagine uma pirâmide, na sua base vai ter estudos feitos com animais. Porque eu não sei se um estudo feito com animal, ele vai obter um resultado em seres humanos. Por isso que a gente vê frequentemente nas televisões, nos documentários, nossa, estudo em animais, que cresce cabelo, que cura câncer, e depois não dá em nada, passa décadas e você não vê nada. Por quê? Porque nem sempre o que acontece no animal pode representar alguma coisa para o ser humano. Um nível acima desse estudo com animais são o que a gente chama de opinião do especialista. Então, quando é uma opinião isolada de um especialista, o valor é quase nulo, porque a expertise dele é limitada ao número de pacientes que ele já viu ao longo da sua carreira, da sua vida. Então, como valor de prova, isso quase não existe. Então, uma opinião isolada, ela não tem um valor muito expressivo. Acima da opinião desse especialista, vem os case report, ou relato de casos. Então, conjunto, um relato de um caso clínico que o médico atendeu e viu assim, assado. Você praticamente não consegue mais publicar, porque o nível de evidência é tão baixo, um relato de caso, por exemplo. Então, não dá para levar a sério um relato de caso para a tomada da sua conduta. Então, realmente isso, em termos científicos, não tem valor quase nenhum. Não é? Aí, acima do relato de casos, a gente tem a série de casos. Quando você pega um conjunto de casos muito semelhantes, você consegue publicar.
né? Foi o caso da AIDS no começo. Pegaram um conjunto de pessoas que eram homossexuais lá em São Francisco, tinham sarcoma de Kaposi, enfim, e aquilo chamou atenção para o problema. Então, mas aquilo não é evidência científica, aquilo é chamar atenção para um problema. O objetivo da série de casos não é formar opinião acerca do assunto, é para chamar atenção sobre o problema. Mas é um nível de evidência lá embaixo, super rasteiro. Bom, e acima dele então, vamos começar a subir o nosso grau de nível de evidência. Então acima dele vamos pegar estudos longitudinais, estudos observacionais. Né? Estudos observacionais, vamos lá. Então, um caso controle, está um pouquinho acima desses outros que não servem para nada, esses outros aí, né? No mundo real, ninguém leva a sério, não. Então, seria o caso controle. Você tem os casos, você tem os controles. Caso é quem tem a doença, controle que você está estudando, emparelhando com esse caso aqui. Tem que ser muito semelhante, o caso e controle. O ideal é gêmeos até. E aí você volta no tempo para identificar o que há de diferença entre os casos e os controles que justificaram que aquele indivíduo tenha tido a doença e o outro não teve a doença. O caso, controle. São usados para doenças raras. Uma mãe que teve uma criança que nasceu com um problema, uma síndrome qualquer, você volta no tempo e você procura identificar o que fez de diferente entre um e outro. Tomou um remédio, talidomida, você vai procurar identificar. Mas tem muito viés. Quanto maior o número de viés, o nível do viés, menor é o valor científico do estudo. Por exemplo, o viés de memória. Uma mãe que teve o filho que nasceu com um problema vai ter uma memória muito mais aguçada para o que ocorreu na sua gravidez do que a mãe que nasceu com o filho normal, sem problemas. O viés de prontuário, você vai ter que revisar os prontuários, muitas vezes os médicos não anotam tudo. Então, vai ter problemas, então o viés é alto e, portanto, o valor científico é baixo. Então, muitas vezes eu escuto, outro dia aí foi publicado, um caso controle com hidroclorotiazida, que é um diurético para pressão, em pacientes com aumento de risco de câncer de pele. Aí você vai ver um caso controle realizado na Noruega. Meus, valor científico para a gente é quase nulo. Não é que... Mas aí entra um desespero, as pessoas falando, saindo da empresa. Então, tem que ter muita cautela na interpretação do que se está falando. E tem que conhecer, como eu estava falando do futebol, fazendo esse paralelo, conhecer as regras do jogo, para que a gente possa interpretar melhor isso aí. Acima do caso controle, o que que vem? Estamos lá no meio da pirâmide ainda. Vem os estudos de coorte. Coorte vem da nômina batalhão romano, no qual eu sigo um número grande de pessoas ao longo de décadas e vou ver o que este grupo A, diferente do grupo A fumante, grupo B não fumante. Aí, ao longo de décadas, eu vou ver que o grupo que era fumante teve mais câncer do que o grupo não fumante. Tá, legal. Resolve a questão? É o ponto final? Não, porque tem viés aí também. Por mais que a amostra seja grande na coorte, por exemplo, tem estudos interessantes. Pessoas tomavam vitaminas versus que não tomavam vitaminas. E foi visto que ao longo das décadas, quem tomava vitaminas tinha menos infarto do que aqueles que não tomavam vitaminas. Mas será que o grupo que tomava vitaminas também não levava uma vida mais saudável? Também não fumava menos? Etc, etc, etc. Muitas vezes é quase impossível você separar isso. Então ele vai ficar num bloco intermediário. Ele, assim como o caso controle, ele é apenas um formador de hipótese. Ele não responde à questão. Acima desses, então, começa a ficar a coisa séria, que são os ensaios clínicos randomizados. Random, em inglês, é aleatorizar, sortear. Então você vai pegar um grupo e outro grupo. Um grupo vai tomar um remédio a ser testado, qualquer coisa, um dispositivo qualquer que você vai testar, contra o placebo, por exemplo, ou contra o tratamento padrão, né?
e vai ficar cego, o indivíduo, os médicos que estão tratando não sabem quem está tomando o quê, isso é fundamental, está mascarado ou cego, né? Blind, né? Então esse Randomized Clinical Trial, você vai seguir, tem toda uma metodologia rigorosa e você vai acompanhar durante o que vai acontecer durante esse estudo e vai ter como desfechos, né, o que vai ser avaliado, infarto, morte, AVC, o que você quiser, mas já é mais ou menos padronizado esses desfechos. E você vai usar a metodologia estatística para comparar os dois grupos, vai fazer um estudo do tamanho da amostra e tudo mais. Isso aí é um nível top. Primeiros estudos clínicos randomizados, sérios, começaram em 1948, em Londres, com Bradford Hill, e até hoje é o top nisso. Ocorre que muitas vezes você vê assim, e aí nesse caso aí das vitaminas, quando fizeram um ensaio clínico randomizado, vitaminas sabendo ou não sabendo, o grupo que tomava vitaminas não teve menos infarto do que o grupo. Então você vê como pode haver interferência, como o viés é um problema. E o viés é neutralizado pela randomização, né, e pelo mascaramento. Poxa vida, mas então resolve tudo? Bom, alguns estudos, por exemplo, com alimentos. Porque o alimento tal, ele vai sempre, se você prestar atenção, acabar numa coorte. Você não vai conseguir randomizar. O cara sabe que ele está comendo uma banana, sabe que ele está comendo um figo. Você não vai conseguir fazer a coisa como deve, direito. Porque é uma limitação inerente ao método. Mas aí você também vai apenas formar uma hipótese. Você não pode assegurar que aquilo de fato, aquele remédio, aquele alimento vai conferir uma proteção maior contra o câncer. Você pode fazer isso in vitro. Mas em vivo você não consegue, infelizmente, extrapolar isso. É muito difícil, é impossível. Né? Para frente, né? Bom, e não basta só um ensaio clínico randomizado. Você tem que ter vários ensaios clínicos, de preferência 2 grandes, né? Claro, com CEP, com tudo certinho, né? E os dois eles coincidirem com resultados análogos, né? Não é assim. Fez um ensaio, acabou o assunto. Não. Ele mostra uma tendência, mas tem que existir uma tendência daquelas drogas, enfim, daquele tratamento, ele obter aquele resultado. Mas existe coisa acima ainda desses ensaios clínicos? Existe. Para você diminuir a tua incerteza na tomada de decisão, são feitas, então, meta-análises, que você vai agrupar num único estudo vários desses ensaios clínicos randomizados, vai aumentar sobremaneira a tua amostra e, como qualquer pesquisa, inclusive eleitoral, aumentando a base da amostra, você vai diminuir a incerteza na tomada de decisão. Claro que essa meta-análise deve estar associado ao que a gente chama de revisão sistemática, ou seja, um rigoroso padrão na escolha desses estudos, não pode ser um viés importante. E, claro, a revisão sistemática ela também tem um pouco de viés no chamado viés de publicação. Só é publicado, ou tem mais chance de ser publicado, algo que logrou êxito, teve resultado positivo, que sistematicamente dá resultado negativo, é mais difícil de ser publicado. E, atualmente, no cume da pirâmide, lá em cima, são as diretrizes, os guidelines, que são conjuntos de experts sobre um determinado assunto, por exemplo, hipertensão. As pessoas que são renomadas nesse assunto, que vão usar os instrumentos da ciência, então vão pegar os principais estudos sobre aquele tema, nessa forma hierarquizada que eu acabo de citar, e vão dar o conjunto de ações que, na média, irão servir às condutas clínicas, quer seja na solicitação de exames, quer seja nos tratamentos, o que existe de mais evidência. Mas as diretrizes podem não ter, na sua plenitude, algumas evidências. Pode não ter, por exemplo, um ensaio clínico randomizado
para tratamento na parada cardiorrespiratória. É óbvio, como é que você vai... um grupo o cara vai fazer a massagem, outro não vai? Não seria possível, né? Então, as diretrizes são hoje a melhor forma de você obter uma informação com qualidade e que você possa ter a certeza de que, claro, a medicina é a ciência das verdades transitórias, transformadas em regra, única e tão somente para fins didáticos. Contudo, existe uma verdade, ainda que transitória, é uma verdade, e preferencialmente deve ser seguida. Então, se você vê que existe uma diretriz sobre determinado assunto que fala isso, isso e isso, tem que haver argumentos muito sólidos, muito fortes, que contrariem essa opinião de, às vezes, 100, 200 pessoas mais expertas no mundo sobre aquele assunto, né, que revisaram todos os estudos a respeito daquilo. Então, não faz sentido que haja um grande complô de todo mundo contra você. Não existe isso, né? Então, presta atenção, fica a dica, não existem soluções simples para problemas complexos. Espero ter ajudado você nessa noção básica para que você entenda as regras do jogo para poder interpretar as informações que aqui existem na internet. A maioria delas, infelizmente, fake news. Um abraço.